Se você tá aqui nesse vídeo é porque provavelmente você não tá se sentindo amada pelo seu marido. E eu sinto muito por isso. Mas esse vídeo aqui vai te ensinar lições importantes que eu aprendi com uma das figuras mais injustiçadas da Bíblia, Leia. Leia, que foi a primeira esposa de Jacó, que se casou com ele porque ela o amava, mas ele não. É sempre olhada com desprezo, com um afastamento, como se ela tivesse errada na história. Mas a Leia me ensinou uma das lições mais interessantes e é uma mulher que eu particularmente investi tempo estudando, porque ela me ensinou muito. Ela é discreta, pouco se fala dela, todo mundo enche a bola de Raquel. Mas a verdade é que Leia esconde um dos aprendizados mais importantes: o dom da paciência e da visão espiritual que só a mulher tem. E eu sei que hoje, você não se sentindo amada pelo seu marido, você pode olhar e falar, mas Nicole, como assim? Veja só, se você abrir a história de Leia, e eu sugiro que você estude Leia, você vai ver que ela era descrita como uma mulher de olhos tenros, como uma mulher de olhos baixos em algumas versões. Mas quando a gente traz o princípio do hebraico, a gente vai encontrar uma explicação muito peculiar. Leia é vista como uma mulher da visão espiritual. Os olhos tenros ou olhos baixos, que é descrito na Bíblia, nada mais são do que o poder de ver espiritualmente tudo o que acontecia. Leia estava casada com Jacó e ela sabia que Jacó queria Raquel. Mesmo assim, ela se manteve ao lado dele. Ela provou o seu amor várias vezes e ela mostrou que uma vez feito o pacto do casamento, esse pacto não seria desfeito. Nós, a sociedade ocidental, temos na mente de que se um dos dois para de amar, o casamento acaba. Mas do ponto de vista judaico, não é assim. E através da vida de Leia, ela nos mostra isso. Porque Jacó não a amava, mas ela permaneceu fiel ao lado dele. Você acha que foi fácil para ela permanecer do lado, sabendo que ele queria muito mais a Raquel do que a ela? Você acha que foi fácil ver o desespero dele para trabalhar mais 7 anos para ter Raquel? E ela ali estando todo o tempo do lado dele? Claro que não. Mas esse princípio é mais importante, de que o casamento está acima da própria individualidade. Mesmo ela não se sentindo amada, ela permaneceu. Por quê? Porque o matrimônio é um mandamento. Além disso, porque ela queria Jacó. Você casa com alguém não pelo amor que a pessoa pode te dar, mas porque você quer aquela pessoa. Ela queria Jacó, mesmo que fosse pela metade. E ela teve Jacó. Ao longo da jornada de Leia, você vai ver que ela sempre fez movimentos peculiares. Ela teve os filhos, ela deu a concubina, ela negociou as mandrágoras, né? Junto com o filho dela, para Raquel. Todas as ações de Leia, elas foram ações sutis, no campo sutil, como se ela se movesse como se fosse o vento. Ela se movia de uma forma quase imperceptível ali nas cenas e nas passagens, mas ela estava ali, ela estava dando o seu melhor, ela estava fazendo tudo o que ela podia, porque ela estava casada com Jacó, ela o queria. Então hoje pode ser que você não esteja se sentindo amada, e pode ser que esteja sendo muito difícil, mas
você tem a inspiração de Leia nas suas mãos. Veja como Leia agiu de forma sábia. Veja como ela foi uma esposa de alto valor. Ela agiu com sabedoria. Ela agiu quase que de forma sutil. E mesmo que Jacó não estivesse percebendo, Deus estava percebendo. E olha que interessante que a tradição judaica nos diz. Ela nos diz que, apesar de muitas vezes ter sido negligenciada, Leia teve o prazer de ter filhos mais do que Raquel. E Leia foi a esposa espiritual de Jacó. Então olha que interessante. Leia teve o privilégio de ser considerada a esposa de Israel. Lembra que Jacó se tornou Israel. Quando ele estava pronto para ele subiu de nível espiritual, ele se tornou Israel. A tradição judaica diz que Leia era esposa de Israel, enquanto Raquel era esposa de Jacó. O que isso nos mostra? Raquel era a esposa da carne. Leia era esposa de alma. Leia era a esposa que esteve com ele nos maiores desafios depois que ele passa a se chamar Israel, porque a Raquel faleceu. Então Leia esteve com ele até o final. Ela foi honrada por ele até o final. E mais um detalhe importante. Não foi Raquel que se juntou aos patriarcas quando morreu. Foi Leia. Leia foi enterrada junto a Jacó, na caverna de Macpelá, junto com Adão, Eva, Abraão, Isaac, Sara e Rebeca. Eles estavam enterrados ali. Ela teve esse privilégio de estar ao lado do seu marido. Então, muito do que Jacó, Israel, viveu foi porque ao lado dele, ele tinha uma mulher sábia que estava o apoiando em todos os momentos. Foi porque ao lado dele, ele tinha uma mulher que intercedia por ele e que o amava. Então, olhe para Leia e veja o seu exemplo. Você está com o seu marido, ele está casado com você. O que de melhor você pode fazer com isso? Como você pode atuar de forma imperceptível aos olhos do seu marido para que ele siga em frente, para que ele seja firme, para que ele vá na direção da missão que Deus o chamou? Esse é o seu papel. E você será honrada. Você será honrada, porque o casamento não é sobre o outro, é sobre você. E quando você age, Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Essa é a nossa felicidade e essa é a nossa esperança. Não é à toa que Leia recebeu essa honra de, no final da sua vida, ser enterrada no lugar de honra junto aos outros patriarcas. Não perca a esperança. E não acredite que só porque hoje você sente que seu marido não te ama tanto, o seu casamento acabou. É você e Deus. E sempre se pergunte, o que eu posso aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Com certeza Ele vai te responder e Ele vai lhe dar uma direção a você de como agir e como levar as coisas adiante. Não se esqueça que você pode aprender muito mais, além de Leia, das outras matriarcas, lá no Clube das Esposas de Alto Valor. O link para a aplicação está aqui embaixo. Um abraço e até mais!